Bora lá. Hoje nós começaremos dando continuidade ao nosso estudo, capítulo 18, a história de Ramiro. Então vamos lá, né? Para quem já está nos acompanhando, quem está com o livro na mão, quem não está, tem gente que está com o caderninho que eu sei, né? Então vamos aí fazer as anotações que necessitar ou fazer as né, que desejem. Capítulo 18, a história de Ramiro. Ramiro nos escutava com atenção. Então lhe perguntei: e você, Ramiro, não quer falar um pouco de si? Escutar amigos é obter informações. Até pouco tempo, envergonhava-me de falar de minha vida encarnada, da minha desencarnação. Depois aprendi que todos nós temos nossas histórias e que aqui na colônia não há críticas e sim ajudas. Tem razão, Patrícia. Escutar amigos é receber preciosas lições. Minha desencarnação foi bem triste. Ou sofri muito na minha desencarnação. Foi Maurício. Gente, eu pulei aqui. Vamos de novo, né? Tem razão, Patrícia. Escutar amigos é receber preciosas lições. Minha desencarnação foi bem triste. Por que a maioria das desencarnações é triste? Fez-se silêncio de minutos. Realmente pensei. De quase todos aqui, escutei. Minha desencarnação foi triste, ou sofri muito na minha desencarnação. Foi Maurício quem respondeu. Porque a maioria não pensa na desencarnação para si, não se prepara para a continuação da vida. Vivem encarnados como se fosse seu objetivo maior. Amam mais a matéria que as verdades espirituais. Não amam o verdadeiro, e sim as ilusões da carne, e a elas ficam presos. Desesperam ao deixar o corpo físico perecível. Esquecem que este veículo físico é temporário. Não vivem de conformidade com os exemplos de Jesus. Temem a morte do corpo. Assim sendo, a desencarnação é triste e dolorida. Mas os bons, os que encarnados serviram ao Pai, viveram os ensinos de Jesus, nada temem. E a desencarnação é uma alegria. Por que eles falam aqui que a desencarnação é uma alegria, né? Porque aquele que cumpre a encarnação, né? Essa última encarnação nossa, né? O último que nós teremos mais, mas estamos na última, né? Até então, diante de todas as outras que já tivemos. Quando a gente tem a consciência, tem o entendimento e desencarna, né? Fazendo tudo o melhor possível que podemos fazer diante da Terra, a gente chega do outro lado vitorioso. E chegar do outro lado vitorioso, né, traz pra gente o que? Alegria, dever cumprido. A Terra está cheia aí de pessoas que, né, estão aí grudadas ainda nos resquícios da matéria, embora estão desencarnados, estão aí ainda firmes, né, na matéria, e isso acarreta muitos grandes sofrimentos, né? Então a gente chegar do outro lado com o dever cumprido é sinônimo de alegria, é sinônimo, eu cheguei vitorioso. Às vezes eu posso até não ter cumprido tudo com tanta maestria, porque isso é inerente a nós que somos seres humanos, né? Estamos na carne, somos passíveis de muitos erros. Mas o que acontece? Quando você faz o máximo que você pode, a balança, né, daquilo que deu certo tá mais elevada do que o que deu errado, nós então chegamos vitoriosos, e esse é o objetivo de todos nós. Bom? Maurício quietou e olhamos para Ramiro, convidando-o a continuar narrando. Nosso amigo não se fez de rogado. Então vamos lá, a Ramiro contando aí o desencarne dele, né? Então prestem bastante atenção, porque esse tema,
o que Ramiro passou, apesar de Patrícia ter escrito esse livro na década de 90, né? É uma realidade que está muito latente hoje em dia dentro da nossa sociedade. Então vamos lá. Desencarnei jovem. Tomava drogas. Não era ainda um dependente. Eu pensava não ser. Iludimos-nos muito ao fazer uso de drogas. Achamos que paramos quando queremos, mas ao tentarmos nos libertar, é que compreendemos o quanto estamos presos a elas. Comecei com a maconha e passei a cocaína. Minha família não sabia, não soube. Não tinha motivos para justificar meu envolvimento com as drogas. Agora tenho certeza que não há motivos que justifiquem essa loucura. Comecei quando namorei uma garota muito bonita e cobiçada pelos rapazes da escola. Ela e sua turma fumavam e me induziram a fumar maconha. Com medo idiota de ser taxado de bobo, imaturo, etc., passei a fumar. Terminei o namoro, mas fiquei na turma. Numa corrida, num racha, com uma moto emprestada, tive um acidente. Caí da moto e bati com a cabeça numa pedra. Meu corpo morreu na hora. Então, olha lá, né, gente? O que a gente tira de aprendizagem nesse parágrafo, né? A gente tira de aprendizado o que a gente sempre está aqui batendo nessa tecla e dizendo, né? Um ato, uma consequência. Uma escolha, uma consequência. Por isso, as nossas escolhas devem ser escolhas responsáveis. Diante de uma escolha, a gente sabendo que dentro daquela escolha tem algo ali, né, que vá contra os costumes ou princípios, coisas que vai fazer mal a você mesmo, né? Nós precisamos aí então ter um raciocínio, uma responsabilidade diante disso. Por quê? Porque o maior prejudicado no final de tudo seremos nós mesmos, né? Então vejam bem, né? Diante de uma turma, né? Ele começa induzido, né? Entre aspas, né? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Ele não pensou aí com responsabilidade, com firmeza e segurança. Então ele se deixou levar, né? Pela situação. Mas vocês vão ver aqui ao longo da narrativa, né? Que a consequência, quem viveu a consequência foi ele, né? Então é o que eu falo com vocês, que quando nós somos é a mesma questão de quando nós somos ofendidos, né? Você não tem que se preocupar com isso. Quem tem que se preocupar é o ofensor. E da mesma forma que um ato, uma consequência, né? Embora ele estava dentro de uma turma, a decisão foi dele, a escolha, né, foi dele. Então, a consequência também foi dele. Uma consequência aí, por alguns meses, né, ou por algum tempo, dura e pesada de se passar. Fiquei muito perturbado. Vaguei por entre os familiares e com os amigos da turma, ou seja, não foi embora, ficou aí na terra, né? Os membros da minha turma deram uma parada com as drogas, temeram com a minha desencarnação. Alguns dias depois que desencarnei, comecei a sentir a falta da cocaína. Então, olha para vocês verem, gente, quando a gente fala, né? E é muito importante a gente dizer isso, e eu já disse isso aqui em outra oportunidade, né? Oi, Dani, bom dia. Deus te abençoe e te guarde, você e a Alice. O que é importante? É muito importante que aquilo que dentro das possibilidades a gente puder ir distanciando, né, e saindo fora, ir nos descomplicando aqui encarnados, né, é muito mais fácil a passagem. A gente costuma dizer, dentro, né, de todos aí que estudam o espiritismo e sabem, né, desses acontecimentos, que quando
Nós estamos ainda apegados em vícios, apegados na matéria, apegados em qualquer coisa que seja terrena, ou seja, nós não temos o conhecimento, o entendimento da vida após o desencarne. É muito comum que esses desencarnes sejam feitos aos trancos, né? Vão se arrastando, vão sendo feitos de uma forma arrastada mesmo, né? Não é aquela coisa natural, que flui naturalmente, é uma coisa que vai se arrastando e neste, né, arraste, enquanto está passando por aquilo, tende a um sofrimento muito grande que, se tivesse conhecimento, se tivesse entendimento, né, isso aí ele não estaria passando por isso, né? É um sofrimento que a gente mesmo passa, mas passa de uma forma desnecessária por não conhecer. A gente é muito limitado, né? O ser humano é muito limitado, então acha apenas que existe somente essa vida, né? Muitos deles, né? Não nós aqui, acredito, pelo menos eu não, né? Não tô nesse meio aí. Então, o que que acontece? As pessoas acham que só existe essa vida. Não tem raciocínio diante das coisas que acontecem, não tem raciocínio diante das religiões, porque igual eu falo para vocês o seguinte, religião não salva ninguém, né? Isso é fato, a gente já sabe disso. Só que o que é que nós temos que atentar para isso, né? Embora uns julgam, né, o espiritismo de uma forma equivocada, né? Acham que é uma coisa que não tem nada a ver com a outra, né? O catolicismo, os evangélicos, o espiritismo, tá todo mundo querendo chegar no mesmo caminho. No mesmo caminho. Porém, tá todo mundo falando das coisas, chegam lá no mesmo final, mas nesse intermeio são colocados de formas diferentes, né? Por isso que tem muita gente que fala assim, Ana, no espiritismo eu me encontrei, porque tem mais conexão dentro de tudo que a gente vive, né? E a gente fala assim, a religião, o espiritismo não é uma religião, é uma doutrina que vem apenas te ensinar, né, que existe sim vida após, né, esse nosso corpo físico, né? A religião católica também fala da mesma forma. A religião fala que existe vida, mas de forma diferente, né? Os evangélicos também, né? Então, tem sessões dentro das igrejas, né, que para mim nada mais do que verdadeiras sessões espíritas, né? E ainda vão mais além, algumas até muito mais agressivas, né, mais afloradas do que dentro do espiritismo, né? Existem igrejas evangélicas que têm a chamada sessão de descarrego, né? De onde vem esse termo, né? Esse termo vem lá do espiritismo, né? E eles a fazem, às vezes, de uma forma até mais aflorada, né? Mais abertamente, mas fazem também, não que seja ruim, é muito bom, mas muitos aí criam-se um teatro muito grande também em cima disso aí, né? Então, é onde nós temos que ter muito cuidado, né? Lá no catolicismo tem a reunião, como é que fala, gente? A sessão de reunião carismática, não tem assim, né? Há muitos anos atrás, eu já até fui, né? Então, também existe ali, né, uma sessão muito grande, né, de descarrego mesmo, as pessoas falarem o que sente, né? Então, assim, são coisas que a gente olha e fala, gente, tudo é a mesma coisa, né? Só cada um tá lidando de uma forma diferente e o espiritismo, para mim, vem de uma forma mais completa, né? Te dá mais as respostas, não deixa as coisas com véu, né? Tira aquele véu e te mostra mais a realidade, né? Então, voltando aqui ao nosso raciocínio, né? O que nós podemos fazer nessa encarnação em vida física,
né? Não aguardando aí a passagem, aguardando o desencarne para é muito. Voltou, gente? Meu sinal tinha parado. Voltou? Me dê retorno se voltou o sinal. Oi, Evandro, hoje eu tô de café, viu? Café puro. Então vamos lá. Então, gente, o que a gente precisa fazer é isso, né? Ir nos descomplicando e tirando essas manias nossas, porque senão nós vamos levando isso no desencarne e o nosso desencarne, né, vai ter aí uma tendência de ser feito arrastado, né? Passando aí para um estado, né, de perturbação muito grande. Então vamos lá. Todo o meu perispírito ansiava pela droga. Foi horrível. Em casa, o desespero de ver minha mãe chorar agoniava-me. Sentia-me culpado. E fui. Desencarnei por minha imprudência, por brincar com a moto, veículo tão perigoso, e por estar drogado. Desencarnei antes da hora prevista. Vou abrir um parênteses para esse desencarnei antes da hora prevista. Por quê? Porque muita gente me pergunta assim, ô Ana, e se desencarna antes da hora, como que faz, né? Existem sim as pessoas que vêm por um curto período de tempo, é aquele período mesmo e tem que ir embora, né? E tem essas pessoas que desencarnam antes da hora, não somente, né, os suicidas, mas também quem sofre um acidente. Mas o que a gente precisa tentar é o seguinte: como que eu sei, né, que foi chegada a hora ou não? Existe aí uma coisa que a gente precisa entender, que é a questão da imprudência, né? Então, se aquele fato que me ocorreu foi diante de uma irresponsabilidade minha, né, provavelmente eu desencarnei antes do tempo. Ah, Anne, como que eu faço? Tá? Se você desencarna antes do tempo, né, ou seja, você tinha essa encarnação para você viver na matéria, no corpo físico, 70 anos, né? 70 anos. Por uma imprudência sua, você desencarna com 40. Então, você cumpriu, né, essa trajetória aí de 40 anos, mas ficaram te faltando 30, não é mesmo? Então, na oportunidade, né, você vai voltar, reencarnar e vai viver até os 30 anos, né? Então, muitas pessoas que vivem aí pouco tempo, né, e tem alguma e vai desencarnar da mesma forma que deveria desencarnar lá na outra reencarnação, né? Então tem muita gente aí com reencarnação curta, né? Porque ou é completando um ciclo ou porque realmente precisava somente veio com missão curta, ou então precisava desse outro tempo para completar, né, uma encarnação passada, né? Por isso que cada caso é um caso, né? Mas a gente traz para vocês aí as possibilidades, tá bom? Oi, Celso. Bom dia. O sofrimento dos meus me enchia de culpa e remorso. Incomodava-me ficar em casa. Saí e vaguei. Entendi que desencarnara, embora não soubesse ao certo o que ocorrera comigo. Meu corpo morreu, mas eu continuava vivo e não sabia o que fazer, né? Ou seja, ele não tinha o entendimento da vida após o desencarne. Foi aumentando a vontade de injetar cocaína. Nunca pensei em sofrer tanto. Esta foi minha necessidade primordial. Não me interessava em alimentar. Com frio ou calor, às vezes sentia sede. Resolvi buscar a droga. Sabia de outra turma que tomava muito mais drogas. Olha aí essa turma, né? Ele foi procurar pessoas afins, né? Deixa eu voltar aqui, só pra gente pegar o fio da meada. Sabia de outra turma que tomava muito mais drogas que a nossa. Fui procurá-los.
Nem me aproximei. Ao lado deles estavam monstros horríveis. Mais tarde vim a saber que eram tão somente desencarnados viciados, irmãos em sofrimentos, presos à droga a vampirizar encarnados viciados, né? Ou seja, igual a ele mesmo, né? Na hora ele olhava para os outros e achava horrível, né? Achavam que eles eram monstros, mas nada mais eram do que encosto, que a gente fala, né? Ah, fulano tá com encosto. Então, vamos abrir outro parênteses aí para me explicar para vocês essa questão. O que é o encosto e o que é o obsessor, né? Importante aí para vocês saberem. O que é encosto? Encosto é um espírito que está vagando aí pela terra, encontrou em você afinidade, ele não te conhece, nunca te viu, mas o seu estado vibracional é que atraiu ele para perto de você. Ou seja, você tem algo que ele possa absorver, né? Ou seja, você tem algo que o interessa. Então, isso é um encosto. O que é uma obsessão, um obsessor, né? O obsessor, ele já é um familiar, né? Está preso ali a você ou você a ele, né? Por uma determinada circunstância, né? Seja você pelos seus pensamentos obsessivos, de querer ficar perto, de não querer deixá-lo ir, né? Ou vice-versa, tá? Então, qual que é a diferença? Encosto é um espírito que está por aí, vagando, encontra em você afinidade, ou seja, você tem algo, né, que é parecido com ele, está comungando com ele das mesmas energias e mesmo pensamento, então ele fica ali, né, igual esse menino aqui, né, o Ramiro. Então ele foi procurar uma turma, né, embora ele conhecia a turma, não era familiar, mas ele também sabia que usava droga, então ali tinha algo, né, que, não, aqui tem algo que eu posso tirar proveito, então eu vou ficar aqui, né? Aqui tem algo que possa sanar de imediato a minha necessidade, então eu vou permanecer aqui, comungando dessas vibrações, né? E o obsessor já é diferente, né? É alguém conhecido, é alguém próximo, isso a gente fala, né? A obsessão de encarnado para desencarnado, do desencarnado com desencarnado, mas geralmente são pessoas de um âmbito familiar, de amizade, de um vínculo de amor, de amizade, de família, mas que se conheciam em si, tá? Então vamos lá. Estava desesperado. Sentia minha avó orando por mim. Minha avó era espírita, o que era motivo de gozações de nossa parte, principalmente dos netos. Pensei, não é que minha avó deve estar certa? Morri e estou aqui como espírito vagando. Lembrei dos termos que ela usava. Sabia onde se localizava o centro espírita que ela frequentava e fui andando até ele. Estava aberto. Entrei envergonhado. Quando um senhor, um socorrista desencarnado do centro, me indagou o que queria. Falei implorando, me socorre, pelo amor de Deus. Aqui não ajudam espíritos que vagam? Morri e não sei o que fazer. Estou desesperado. Quero tomar uma dose de cocaína, senão morro. Não posso morrer outra vez, não é? Se não posso morrer de novo, não sei o que acontecerá se não tomar a cocaína. Minha avó frequenta aqui. Socorre-me. Então aqui ele relata pra gente, né, a última parte do estado de perturbação dele, né? Um estado de perturbação tão grande que, embora ele já tivesse desencarnado, ele ainda temia, né, o que poderia acontecer com ele se não usasse aquela droga, né? Ou seja, ele foi levando esse vício, esses resquícios, né? E de uma certa forma estava prejudicando até mesmo ele perispiritualmente, né? Então vamos lá. O socorrista me olhava bondosamente, caí nos seus braços e dormi. Sou grato aos espíritas e às pessoas bondosas que me acolheram. Fui levado para um hospital, a uma ala onde se faz a recuperação de viciados em tóxicos. Então, ou seja, gente, o tratamento que ele não teve aqui,
na Terra, o tratamento que ele não acordou o que ele precisava de fazer na Terra, ele foi fazer no mundo espiritual. Porém, entendam, né? Ele fez esse tratamento lá no mundo espiritual, porém passou por um perrengue danado, né? Até conseguir chegar, até conseguir ser socorrido. Então, por isso a gente sempre fala, né? Se nós precisamos de ajuda, a gente tem que procurar o entendimento e ajuda para o corpo físico e espiritual enquanto ainda estamos aqui na carne. Não que nós não vamos o ter quando formos socorridos, mas o que acontece é o seguinte, até que o socorro chegue, né, se sofre muito, né? O meu pai falava uma coisa, né? Falava, vocês evitem de errar, porque em determinadas circunstâncias, né, até vocês provarem que jacaré não é cobra, né, vai sofrer muito, e é mais ou menos isso aí mesmo, né? Não foi fácil minha luta com o vício. Desesperava e era bondosamente auxiliado pelos irmãos que lá trabalhavam. Foram muitos meses em tratamento. Então, olha lá, né, gente? Olha o que ele nos fala. Foram muitos meses em tratamento. Então, vamos aplicar isso aí, a nossa realidade. Tá? Se você tem um ente que desencarnou sem entendimento, viciado pelas drogas, né? Se alguém vier para vocês dizer assim, olha, fulano já vem, né? Em pouquíssimo tempo já vem aí para uma psicografia. Isso é possível? Sim, mas muito, muito, muito raro. É como ganhar na loteria, tá? Por quê? Porque ele precisa de tratamento. Ele precisa primeiro ter entendimento, ele precisa saber o que aconteceu com ele precisa de equilíbrio, né? Para quê? Para que ele possa, então, a partir de estar bem com ele, estar equilibrado, ele tenha condições de vir, né? Para uma notícia, para uma psicografia. A notícia até não é tanto, sabe por quê? Porque a notícia, no meu caso aqui, quem vai buscar a notícia é o Roberto, ou seja, o Roberto vai até aquele local onde a pessoa está em tratamento. Só que o que pode acontecer? Ele viu o que está acontecendo, mas não vai repassar a notícia. Por quê? Porque se ele repassa a notícia, ele pode desequilibrar ambos os lados, dependendo do estado que está. Então, aguarda-se um momento oportuno, um momento de mais equilíbrio, principalmente dos familiares, para que essa notícia possa ser trazida, tá? Então, a gente tem que se atentar para isso aí. Tomava passes, aprendia a orar nos momentos que não estava em crise. Lia livros espíritas e o evangelho. Tomava refeições, água, banhava-me somente quando me sentia melhor. Olha para vocês verem, né? Ele estava num estado necessitando tanto de ajuda e tanto de tratamento, né? Que ele até o banho, né? O se limpar, ele só fazia quando se sentia melhor. Então, se uma pessoa não está tendo condições nem mesmo para um banho, vocês acham que essa pessoa tem condições de vir à Terra para dizer algo? Não tem, né? Quando melhorei, fui ver outros irmãos imprudentes como eu. O que vi, não esqueço. Sofrimentos que nunca pensei existir. Vi muitos jovens deformados, débeis em recuperação, iguais aos que julguei serem monstros. Entendi que socorridos estavam no caminho que os livrariam do sofrimento. Então, olha a importância também. Às vezes, muitos acham pouco, né? Quando a gente fala assim, olha, o seu ente está socorrido e amparado, né? Eu acho que isso tem uma importância muito grande. Por quê? Se o seu ente está socorrido e amparado, ele está tendo, mesmo que ele esteja passando por esse perrengue, passando por esse sofrimento, dentro desse tratamento, ele está tendo amparo, ele está tendo tudo o que ele necessita para poder sair, né, daquele âmbito de sofrimento. Então, isso é muito importante, né? Porque uma coisa é um ente nosso estar socorrido e tendo tudo que necessita, né? E outra coisa é o nosso ente estar por aí vagando à mercê, né?
de tudo que a gente sabe que existe, de outros desencarnados, trabalhadores pelo mal aí na Terra, agonizando em espírito, né? Então isso seria muito pior. É como se falasse assim, olha, o seu filho, o seu pai, o seu irmão, a sua avó, sua mãe, passou mal ali na rua, caiu, mas eles já pegaram e levaram para o hospital. Ela já está sendo socorrida, né? Outra coisa é dizer assim, olha, ele caiu lá em determinada coisa e lá não tem socorro. Ele está agonizando sem socorro, né? Então isso é muito mais complicado, né, do que o socorrido e o amparado. O socorrido e amparado, ele está ali cercado dos cuidados que necessita, né? E guardando, né, até mesmo a integridade. E o outro está do lado de fora, não, está ali, né, vulnerável ao ambiente que é ali jogado, agonizante. Então isso é muito importante, por isso eu sempre bato na mesma tecla com vocês. Está socorrido e amparado? Aliviem-se. O que eu posso fazer? Orar por ele, fazer preces por ele e por você. Para que essas preces possam chegar até ele, fortalecendo, ajudando a equilibrar, ajudando com que a equipe que está ali socorrendo, né, possa, né, sempre levar a ele o melhor afago, a melhor prece, né, que vocês podem aí fazer e emanar a eles, para que eles possam então se estabilizar, né, e a partir disso continuar a caminhada. Pior eram os que não tinham socorro, os que não queriam se libertar. Compreendi que não sofri tanto porque minha avó, com suas orações sinceras, me guiou. E também porque não fiz outras ações erradas. Não cometi crime tão comuns entre os gente, que palavra é essa, hein? Fez até eu errar. Toxicômanos. E busquei logo um socorro, senão ia vagar em sofrimento como tantos outros. Desintoxicado, vim para o educandário, onde estudo e me preparo. Quero no futuro ser um socorrista de irmãos escravos dos vícios. A necessidade que tive desencarnado foi para meu sofrimento, minha agonia, a cocaína. Só ansiava desesperado por ela. Ramiro calou-se e foi abraçado por Maurício. Estamos presos aos que nos ligamos quando encarnados. Tenho certeza de que você, meu jovem, será um excelente socorrista. Será sim, Oscar falou sorrindo. Ramiro, aproveitando a presença de Maurício, indagou-o, ávido por aprender. Maurício, o que acontece com as pessoas com doenças como câncer, que tomam remédios fortes para conter as dores e que muitas vezes esses medicamentos abreviam a existência encarnada? Elas também sentem falta dessas drogas quando desencarnadas? Está errado tomá-las, já que abreviam a existência corporal? Então, olha, né? Uma pergunta bem importante aí pra gente. Então, olhem a resposta. Cuidar do corpo físico é obrigação de todos nós que, por um período, temo-lo para viver encarnado. Temos que dispor do que a medicina terrena nos oferece para curar as doenças. Se o que dispomos para amenizar nossas dores pode abreviar a existência, não é culpa nem dos médicos, nem dos doentes. Acredito que a ciência logo encontrará novas formas de alívio e curas. Mas, meu jovem Ramiro, ao tomar uma droga como medicamento indispensável, ela não nos fará falta quando desencarnados. Porém, como médico socorrista, há anos vejo muitos agirem de várias formas diante da dor. Os que sofrem doenças dolorosas no corpo, com resignação, são socorridos, logo estão bem. Então, o que ele fala aqui, né, gente? Ele quer dizer o seguinte, olha,
o que a medicina terrena dispõe pra gente, né? Porque nós estamos na carne, nós necessitamos da medicina terrena. A medicina terrena, ela é indispensável a nós. Por isso a gente fala, né? A medicina terrena caminha junto com a medicina espiritual. A medicina terrena cuida do nosso corpo físico e a medicina espiritual cuida do nosso espírito. Então, uma tem que estar ligada à outra sempre que possível, né? E uma primeiro tem que ser olhada para depois estudar a outra, né? Ou seja, nós temos que olhar todos os lados, né? E descartar o que não precisa ser olhado e agir aí diante daquilo que precisa ser sanado, que precisa ser tratado, né? Então, o que ele nos fala aqui é o seguinte, olha, se você toma um medicamento, esse medicamento está sendo indispensável, né? Para o modo, né, a doença que se encontra no corpo físico, embora esse medicamento seja agressivo, ele é válido. Por quê? Porque nós estamos na corrida, né, a favor da vida. Nós estamos lutando para viver, né? O que nesse caso aqui seria prejudicial é você, sabendo que existe um tratamento, você não deseja fazer esse tratamento, né? Então, se você desencarna sem lutar pela vida, né? Provavelmente você vai cair lá na classe dos suicidas indiretos. Por quê? Porque você sabia, né, o que você poderia ter feito, você poderia então ter lutado pela vida e ainda assim não fez, né? Então isso não prejudica, você está numa luta, ou seja, eu estou lutando para me manter vivo no corpo físico. Se ainda assim eu desencarno, é porque eu precisava passar por aquilo, findou-se o meu tempo. Mas quando eu chegar do outro lado, eu não vou levando aqueles resquícios porque eu não estou no vício, eu estou no tratamento, né? Então uma coisa é muito diferente da outra. Os que se revoltam diante da mesma dor desencarnam, nem sempre podem ser socorridos e sentem os reflexos da doença e as dores. Querem às vezes os remédios para se curar, suavizar dores, mas não são viciados, não sentem falta da droga, pois as tomaram como medicamento. Tenho visto aqui pessoas que ficaram dependentes de soníferos, olha aí, ó. Quando socorridas, tem que aprender a dormir sem eles. Tem de se livrar dessa dependência, né? Então, o que ele está falando lá em cima é o seguinte, né? Deixa eu só grifar aqui. Ele fala o seguinte, ó. Tem muita gente também, eles estão revoltados diante da dor, desencarnam, né? E eles continuam, né, com o reflexo da dor. Isso aí, gente, são os que estão sem entendimento, né? Não tem entendimento nenhum, mas eles não querem aquele medicamento pelo vício, né? Eles querem tirar as dores, eles estão levando essas dores com eles, por quê? Né? Porque eles não têm entendimento que o corpo físico morreu, né? E que aquelas dores, aquela doença ficou lá no corpo físico, né? Então isso tudo envolve como você age, o conhecimento que você tem diante de cada situação, o entendimento. Remédios devem ser tomados quando necessário, né? Então tem muita gente aí prolixo, né? Qualquer hora tá caçando um remedinho para tomar, né? Seja tarja preta ou não. Então isso a gente tem que abrir um parênteses, né? E fazer as observações. Eu tomo porque eu preciso ou eu posso ir tentando fazer um trabalho comigo mesmo para que eu possa ir me livrando e deixando e me descomplicando em relação a isso. Às vezes, né? A gente sabe que às vezes é necessário, sim, mas que tal, né? A gente também agregar, né? Fazer aí
é um tratamento multidisciplinar. Eu trato com o médico, eu trato com o psicólogo, a fim de que, ao final disso tudo, eu tenha, então, uma mente saudável, né? Então, é isso que a medicina terrena vem trazer e a medicina espiritual vem completar. Né? Nós precisamos de uma mente saudável, de um corpo saudável. Então, quando aqueles medicamentos são indispensáveis a nós, né, é fato, nós temos que fazer o uso, pronto e acabou. O que a gente não pode fazer é o uso exacerbado, de forma que isso possa vir a nos prejudicar. Tá bom? E nos casos de câncer, doença que normalmente provoca dores terríveis, mesmo se acontecer de abreviar a existência, é certo tomá-los. Por quê, gente? Porque nós estamos correndo a favor da vida. Nós não estamos usando esse medicamento, né, por imprudência. É o que a medicina dispõe como tratamento. Então, olha lá, o uso é permitido. O mau uso é que é condenado. Aquietamo-nos por momentos, achando que podia nos elucidar mais. Bondosamente, Maurício completou. Podemos dizer que os habitantes da Terra, sejam encarnados ou desencarnados, são de dois modos. Há os que, por esforço, se tornam autossuficientes ou servos úteis, e há os necessitados. Embora entre os dois haja aspirantes, os que querem aprender a ser úteis. A faixa dos primeiros, infelizmente, é pequena, ou seja, aqueles que estão fazendo esforço, né, para poder ir deixando, né, e ser úteis, né, sem aquele medicamento, são poucos, né? Basta observar no centro espírita, aqui ele fala também mais um lado mais espiritual, né? Basta observar no centro espírita. Os que vão para ajudar são poucos e grande parte são necessitados porque querem. Ou seja, né, apesar da pessoa saber o caminho que tem que guiar, ainda assim está ali naquela mesmice de estar repetindo, né? Querer repetir aquele caminho que já tornou-se viciante. Tendo a oportunidade, não querem passar de necessitados a autossuficiente. Essas necessidades acarretam sofrimentos, como ocorreu com Oscar e Ramiro, e ocorre com tantos outros. Ser ou não ser. Encarnado ainda pode enganar e iludir-se. Desencarnado não há como enganar, ou seja, né, a verdade, a essência prevalece, né? Tira-se o véu. Os fluidos, vibrações de um espírito bom são agradáveis e os fluidos dos espíritos ignorantes são maus. O espírito tem sempre muitas oportunidades e pode, pelo seu livre-arbítrio, refletir o belo e o bem, ou o feio e o mal. O belo e o bem se apresentam na harmonia, no equilíbrio, e dessa harmoniosa união surge o amor que leva a progredir espiritualmente. O feio apresenta-se na turbulência da ignorância, gerando o ódio, a inveja, os desejos insaciáveis, o egoísmo que é a maior chaga perturbadora, o luxo e a luxúria, tornando o homem um verdadeiro vulcão de conflitos interiores, tornando a vida humana um inferno, seja encarnada ou desencarnada, né? Então, vejam aqui que olhando sobre uma ótica espiritual, o feio e o bonito, né, tá muito longe, né, do que a gente aprecia, assim, então, aqui na Terra, né? Porque aqui na Terra existe o bonito, fulano é bonito, fulano é feio, né? Então, se julga por uma forma material, corpórea, né? E o espiritual já tira-se o véu, né? E vê verdadeiramente a essência do ser, né? Então, o bem é aquele, o bem e o bonito, o belo, né? Aquele que nos mostra um determinado equilíbrio, né? E o feio já é aquele que está aí alimentando todas essas chagas que carregam aí a humanidade. Devemos compreender sem ilusão o que realmente somos e não o que pensamos ser, e com coragem realizar nossa transformação. Ser agora, no presente.
O futuro é uma consequência vivida do presente e não fruto de aspirações de uma mente ociosa que deixa sempre essa transformação para depois. É nossa obrigação passar de necessitado a útil. Oscar, Ramiro e eu agradecemos comovidos a Maurício pela bela lição. Prometi a mim mesmo não ter mais necessidades, não somente as que refletem do corpo físico, como de alimentação, de dormir, etc., mas as principais. Não ser pedinte de graças, não querer que outras pessoas façam o que posso fazer e também aprender para ser útil e para servir. Eu me deparo muitas vezes, né, gente, com pessoas dizendo assim: ô Ana, às vezes você tá aí falando que tá passando por um perrengue, né, por umas situações assim. Uai, mas cadê os mentores? Cadê o pessoal aí, né, que trabalha com você? Então eu sempre digo para eles, né, e bato na mesma tecla, é o seguinte, né? A gente precisa entender que, embora nós estamos aqui trabalhando com a espiritualidade, eu também estou em expiação e prova, né? Então eu sou igual a todo mundo que está passando por expiação e prova. Eu passo por algumas provas diferentes dos outros, outros iguais às minhas, cada um passando as suas provas aos quais necessitamos, né? Então, quando a gente passa por um perrengue, os espíritos não vêm para fazer o trabalho para a gente, né? Muito menos para fazer a prova por nós. Se eu preciso passar, né? Então é eu que preciso, diante dessa situação, tirar uma aprendizagem, porque senão não haveria razão de ser de eu estar aqui, né? Se eu preciso aprender, eu preciso passar. E nesse passar, né, tirar ali o melhor proveito que eu puder, tá? Então não achem assim, fulano, todos nós temos um mentor e nas horas ruins eles vão fazer o serviço por nós. Não, senhor, tá? É nós que vamos fazer mesmo. Se a missão é dada a nós ou a nós conjuntamente com eles, né? Eles vão sempre nos intuir no melhor caminho, mas a decisão final ela é sempre nossa. O caminho ao qual vamos escolher trilhar somos nós. Tá? Não é espírito que não vem fazer nada para ninguém. Nós estamos aqui para aprender, né? Mesma coisa uma situação, né? Vamos colocar lá. Quando a gente vai para a escola, né? Nós temos os nossos mentores corpóreos, né? Os nossos pais, até mesmo os nossos filhos, né? Porque a gente aprende muito com os nossos filhos, né? Nossos filhos tendem a ser um pouco mais evoluídos do que nós. Então, às vezes, vem para nos ensinar. Mas quando a gente vai para a escola, né? Hoje tem uma prova lá na escola, né? Seu filho vai lá fazer para você, ou sua mãe, ou seu pai, negativo, né? É você quem precisa estudar, ir lá e fazer a prova pelo seu mérito próprio, tirar a aprendizagem daquilo. Tá bom? Com isso, nós encerramos o capítulo 18 e vamos entrando aí no capítulo 19, túmulo. Então, eu espero que nesse capítulo, né, que Patrícia nos passou tantas coisas e nós esmiuçamos eles aí dentro do melhor que pudemos, né, que vocês possam ter também tirado a aprendizagem e fazer as suas devidas reflexões. Então, capítulo 19, túmulo. Estava realmente querendo aprender, curiosa e interessada. Indagava sempre aos meus amigos e orientadores as dúvidas que iam surgindo. Gostava cada vez mais do mundo espiritual. Sentia que a minha encarnação foi um período de viagem e que agora retornava ao meu verdadeiro lar. Foi com muita alegria que aceitei o convite de Arthur para assistir a uma reunião espírita no centro que minha família frequenta. Fomos bem antes da hora do início da reunião. Visitei todos os meus familiares, alguns tios e algumas amigas. Como ainda tínhamos tempo, Arthur me convidou. Só contando para vocês aqui uma curiosidade, né? Quando Patrícia fala que chegou bem antes, isso parece que é muito inerente, assim, dentro da minha experiência, parece que isso é muito inerente aos espíritos, sabe? Porque eles chegam de fato com antecedência, né? Há um tempo atrás aí, que eu até disse para vocês, né? O Roberto chegou com muita antecedência, passou por aqui de manhã, a live ia ser à tarde, né? E ele só me disse assim, olha,
eu vou visitar lares das pessoas do grupo até às 18 horas, né? Então eu logo fui fofocar, né? Porque eu fofoco mesmo. Já falei para vocês, eu falei, gente, quem quiser fazer água fluidificada, Roberto vai passar junto com uma equipe, ele veio ele mais 7. Vai passar por aí, né, fazendo, visitando os lares. Então, peçam a água fluidificada, né? Então, até às 18 horas eles estavam passando. E sempre eles chegam mesmo com antecedência, não sei por quê, não sei se é para poder aproveitar a oportunidade, passar em algum lugar, ou vem com alguma missão a mais, né? Mas eles vêm, eles sempre vêm com antecedência. Hoje mesmo, ele chegou por volta de 8h15, né? E já ficou transitando aqui, aguardando. Então é muito engraçado isso, né? Mas enfim, Arthur me convidou. Não quer ir ao cemitério e ver onde seu corpo está enterrado? Estranho pensar que meu corpo está enterrado, não o sinto. Ainda bem, nosso corpo de carne é uma vestimenta querida. Você o respeitou, cuidou bem dele, mas é perecível. Não esqueceu disso. Vive bem sem ele. A maioria sofre tanto sua perda. Fomos. O cemitério é um local contraditório. Uns acham triste e não gostam. Outros se deliciam passeando. É agradável a eles, né? Eu mesmo sou uma, né? Eu adoro passear pelo cemitério. Embora muitos falam, né? Que sentem uma energia ruim, melancólica, de tristeza. Eu já sinto o contrário, né? Eu sinto uma paz tremenda naquele silêncio que eu acho que se eu deitar em algum daqueles lugares ali, eu acho que eu até durmo. Uns acham triste e não gostam, outros se deliciam passeando, é agradável a eles. Lugar de sofrimento há muitos, como também de trabalho há tantos socorristas. Fomos andando e fui observando tudo. Sentado no muro estava um grupo de espíritos ociosos, feios e sujos, contando anedotas, gargalhando. Não nos viram, só conseguiram nos ver se quisessem, só conseguiriam nos ver se quiséssemos. Por que isso, né, gente? Porque o estado vibracional de Patrícia e de Arthur era um estado vibracional superior, né, mais elevado do que aqueles que ali se encontravam. Quando que elas poderiam ser vistas? Se ela entra na mesma vibração, ela se torna visível. Por isso que a gente fala, né? Muito cuidado, vigia muito a vibração que você se encontra. Por quê? Porque se você entra numa vibração de tristeza, você tende a atrair desencarnados também tristes, né? Vai por afinidade, tá vendo em você uma oportunidade de alguma coisa. Se diante, Ana, mas eu estou passando por uma situação muito difícil, não tem como eu não ficar nessa vibração baixa, né? Então o que a gente faz? A gente, eu já disse aqui para vocês que a gente pode maximizar ou minimizar a nossa situação ao qual estamos ou vamos passar algum dia, né? Então, se eu estou passando por uma situação difícil, eu oro, mantenho a minha vibração elevada. Senhor, apesar de tudo que eu estou passando, eu estou confiante em Ti. Né? Eu até disse para vocês aqui na última live que eu falo assim, né? Quando eu estou passando por um momento difícil, eu oro uma vez só. E quando a situação vai perdurando, enquanto eu estou passando, né? Eu vou falando, ó, você tá vendo aí, né? Você tá vendo, você sabe muito bem até onde eu posso ir. Eu estou indo mais confiante. O que é isso? É não se entregar diante das adversidades, né? Porque se a gente se entrega, a gente se torna presa fácil de muitas coisas, né? Então, às vezes as pessoas baixam a vibração espiritual, abaixam a vibração espiritual tanto, né? Fica tão baixa que às vezes essa vibração espiritual acarreta até mesmo doenças no corpo físico, né? Então é a nossa fé raciocinada, é a gente entender o que estamos passando, existe uma razão de ser, eu vou fazer o melhor que eu puder fazer dentro dessa situação, mas confiante que eu vou sair lá fora, porque eu não estou desamparado, né? Existe uma razão de ser, existe uma aprendizagem naquilo ali, né? Então, deixa eu me atentar qual que é, o que eu preciso aprender dentro dessa circunstância, o que eu preciso
né, trazer para mim como aprendizado, né? Porque quando eu faço esse exercício, eu passo por aquilo, né? E se essa situação, né, vier para mim novamente, eu vou sair dela com muito mais rapidez, porque eu já vou saber lidar com determinada situação. E vai chegar a um ponto que eu não vou mais estar exposto a ela. Por quê? Porque eu já aprendi o que eu precisava aprender. Então vamos nos atentando a isso, as coisas que a gente passa, a maneira de lidar com cada coisa. Eu posso maximizar ou minimizar. Tem gente que uma coisa pequenininha coloca tamanho do mundo, né? E tem muitas pessoas sábias que coisas, tamanho do mundo, eles tentam ainda assim ver o que eu posso tirar de aprendizagem dentro disso, né? Qual a melhor maneira que eu vou passar sobre isso, sabendo-se que vai passar, porque nada é de eterno diante dessas terras, né? Vai passar, mas o que eu tenho que aprender e como que eu vou lidar com determinada situação? Eu cruzo os braços ou eu vou à luta, né? Então, eu ir à luta, eu vou sofrer muito menos do que eu cruzar os braços. Porque se eu cruzo os braços, a tendência é ainda passar mais devagar, né? E se eu vou à luta, eu encontro a saída mais rápido. E quando a gente está passando, não é fácil, né? A gente precisa ter essas determinadas sabedoria. Deixa eu ver onde que eu parei. Acho que não nos viram, só conseguiram nos ver se quiséssemos. Somos mais sutis. Eles veem o que vibram igual na matéria. Não paramos. Logo na entrada escutei gemidos, ais desesperados que saíram de alguns sepulcros. Muitos inconformados com a morte do corpo não querem largá-lo. Arthur explicou. Viu socorristas, espíritos que pacientemente tentam ajudar, amenizando o sofrimento de irmãos imprudentes, que amaram mais a matéria perecível que a espiritualidade. Os socorristas também tentam orientar os arruaceiros que estão sempre no cemitério, mas não moram lá. Estes espíritos bagunceiros vão visitar os cemitérios por não ter algo mais interessante para fazer. Ao me aproximar do local onde meu corpo foi enterrado, vi duas senhoras que não conhecia comentando baixo. Patrícia morreu jovem, era bonita e educada, estudava e trabalhava, era um ser útil, tinha futuro, coitada. Oravam com sinceridade para mim. Elas não sabem que tenho um presente e futuro lindos, comentei. O entendimento da continuação da vida leva muitas pessoas a terem o não entendimento da continuação da vida, levam muitas pessoas a terem pena de quem desencarna. A desencarnação para as pessoas boas é paz e alegria. Para os maus e ociosos é o começo de sua colheita. Fiquei grata às duas senhoras. Orei por elas, agradecendo-as. Envolvi-as em fluidos de paz. Arthur me esclareceu. A oração muitas vezes não atinge a quem se pretende beneficiar. Indiscutivelmente beneficia quem ora. Porque às vezes você está orando com uma pessoa, mas essa pessoa está bem, né? Mas às vezes a partir daquilo que você ora, faz aquela oração em forma de conversa, você faz uma reflexão. E essa reflexão que você faz dentro dessa oração acaba te beneficiando. Andamos mais uns metros em silêncio. Arthur parou e mostrou. É aqui. Olhei analisando. É um túmulo simples, bem a gosto dos meus familiares. Sinceramente, nada senti. Li devagar os dizeres que meu pai sabiamente colocou. Aqui jazem os restos mortais do corpo físico que Patrícia usou para viver e manifestar-se em nosso meio. Saudades. Fiquei por minutos a olhá-lo e a meditar. Sabia de antemão que meu espírito sobreviveria à morte do corpo. Agora compreendia o que Jesus falou. Deixai os mortos enterrar os mortos, né? Ou seja, aqueles que não têm entendimento, né? Estão mortos espiritualmente
estão também mortos, né? Quando desencarnam, se acham mortos também. Então, a importância, né, da vida espiritual aí, antes e após, né, essa última nossa reencarnação. Olhei em volta, vi espíritos que, além de ter perdido o corpo físico, continuavam cegos, surdos e mudos para a vivência na unidade com Deus. Enfim, mortos para a verdade eterna. Observando melhor, vi que não havia diferença substancial entre o encarnado avesso ao espírito e o desencarnado esquecido de sua semelhança com Deus. Os fluidos, tanto de um como de outro, eram apagados, feiosos, até cheirando mal, como encarnados que vibram mal e não fazem suas higienes corporais. Vamos, Patrícia, Arthur me chamou. Sim, foi um alívio sair do cemitério, não gostava de ir encarnada e nem desencarnada. Fomos ao centro espírita. Encantei-me junto com a construção material. Junto com a construção material, existe a construção de energia mental que os desencarnados não podem atravessar. Por isso, muitos desencarnados se julgam presos em alguns centros espíritas, mas se lá ficam é para esperar a hora certa para uma orientação ou ajuda para seus males, né? O que ela fala aqui, que ela relata nesse parágrafo, né, gente? Sempre acima de um centro espírita espiritual, assim como nós, mesmo que virtualmente, quando eu começo aqui a trabalhar, eu sempre falo para vocês, né? Eu dou boa noite aos encarnados e aos desencarnados. Então, sempre quando eu começo a trabalhar com vocês de uma certa forma, tem os desencarnados aqui presentes que precisam de alguma forma ouvir, né? Ou seja, precisam ter também esse entendimento. Por isso o Roberto fala que o grupo é uma extensão da casa espírita, porque nós também estamos aqui trabalhando, né? Estamos trabalhando para que o melhor, né, leve o melhor entendimento a quem está desencarnado e quem está encarnado, né? Então, sempre acima, né, de um centro espírita terreno, né, principalmente quando edificado, existe também acima, né, a projeção desse centro espírita, ou seja, são trabalhadores encarnados e desencarnados, um interligando o outro para que o melhor trabalho possa ser feito, né? Ou seja, o centro espírita é apenas uma ponte, né? Uma interligação para que eles possam, aqueles que ainda não fizeram a passagem, possam então fazer. O centro espírita é simples, conhecia-o bem. A construção mental que somente os desencarnados veem é bem grande. É um posto de socorro onde atende desencarnados e enfermos. Tem um pátio para os encarnados, para nós um jardim. Tudo muito limpo e confortável. Os trabalhadores me cumprimentaram sorrindo como se me conhecessem. De fato, a conhecem, Arthur me esclareceu. Você frequentava o centro espírita encarnada. Tantas vezes orou pelos irmãos infelizes. Respondi timidamente aos cumprimentos e agradeci os agrados. Patrícia, disse Arthur, tenho trabalho a fazer. Você fica aqui com Tião e Lourenço. Quando for começar os trabalhos, mando buscá-la. Estávamos na frente do centro espírita. Para os encarnados, há um portão, um corredor e uma porta. Para nós, após o portão, um corredor mais estreito e uma saleta onde está a recepção, local onde são atendidos os desencarnados que ali vão em busca de socorro e orientação. São atendidos e encaminhados aos trabalhos e à ajuda necessária. Como vão os encarnados em busca de ajuda, vão muitos desencarnados. Curiosa, fiquei observando tudo. E começaram a chegar os que pediam auxílio. Muitos vinham acompanhando os encarnados. Uma senhora veio pedir pelo filho também desencarnado que vagava pelo umbral. Um senhor veio pedir ajuda para a filha encarnada que se achava em crise conjugal por influência de um desencarnado perturbado.
Tião e Lourenço anotavam os pedidos. Depois, os orientadores estudavam e procuravam atendê-las no que fosse possível. Então, olha aí, esse fosse possível, né? A ajuda sempre vem quando ela é possível. Por que essa ajuda possível? Porque quando eu falo para vocês que cada caso é um caso, nós de fato precisamos respeitar o outro, né? Existem pessoas que necessitam de ajuda, os familiares sabem que precisam de ajuda, mas eles mesmos não desejam ajuda, então nós precisamos respeitá-los. Existem pessoas aí vagando pelo umbral? Sim, mas eu posso ter um ente no umbral, como eu sei que tem, né? Mas ele não quer ajuda. Então, aquela circunstância ao qual ele se depara no momento, né? Ele precisa tirar a aprendizagem daquilo, ele precisa ter entendimento daquilo. O que eu posso fazer é orar, é fazer prece, é conversar, né? Mas às vezes, ainda assim, eles não querem aceitar. Então, a ajuda, né? As coisas vêm quando é possível. Não quer dizer que o simples fato de eu adentrar uma casa espírita e fazer um pedido, né? Se o seu ente não está socorrido, não quer dizer que ele será de imediato. Assim também não quer dizer que tem muitos aí que com poucas palavras eles entram no entendimento e abrem aí, né, todo um campo vibracional para que o socorro adentre, né? Ou seja, ele está ali propício a partir daquilo que escuta, com poucas palavras, ele aceita o socorro. E tem aqueles que são resistentes, né? Então, infelizmente, assim como na vida, né? Muitas pessoas são resistentes à ajuda, tem pessoas que não adianta se ajudar. Você ajuda 1, 2, 3, 4, 5 vezes, estão fazendo a mesma coisa, né? Então, às vezes, deixar-nos passar por determinadas situações, né, é que vai trazer para eles aprendizagem e, a partir dessa aprendizagem, trazer a eles entendimento. Então, tudo é feito quando possível. Ninguém vai passar por cima de nada para poder fazer um socorro. Porque, às vezes, aquela situação ao qual determinada pessoa passa, ela necessita de aprendizado. Ah? Um senhor idoso aproximou-se, andava com dificuldade e se queixou. Vim aqui pedir ajuda a seu Zé. Há tempo estou doente e vou piorando. De uns tempos para cá, todos parecem me ignorar. Não me dão atenção, não me dão remédios, não conversam comigo. Não lhes fiz nada. Como sei que seu Zé ajuda a muitos, venho pedir-lhe ajuda. Posso falar com ele? Falava mole, olhando para os lados. De repente encarou-me. Valha-me Deus, gritou. A filha morta de seu Zé. Uma assombração. Acuda-me, né? Então, o que ele relata, né? Ele nem sabia que estava desencarnado, né? Ele viu Patrícia e se assustou. Corri e me escondi atrás de Tião. Não sabia o que fazer. Lourenço aproximou-se dele, acalmou-o com passes. Outros trabalhadores vieram e levaram-no para o interior do centro. Logo mais receberá a orientação através de uma incorporação. Lourenço disse sorrindo. Tem um jeito de assombração? Indaguei rindo para meus amigos. Que susto o coitado levou. Não queria assustá-lo e nem quero assustar ninguém. Você não assombra, enche de luz e alegria onde esteja. Lourenço falou bondosamente. Desencarnado que não sabe reconhecer seu estado, teme outros desencarnados. Muitos têm medo até de seus entes queridos. Continuei lá, tentando ajudar no que era possível. Estava anotando pedidos. Distraída, escutei. Psiu. Olhei e vi um rapaz que sorriu. Oi, disse ele. Oi, respondi. Você me vê? Vejo. Que legal. Começava a temer que estava ficando invisível. Parei de escrever e olhei-o. Era jovem, estava bem vestido, só que sujo. Então, olha, vamos abrir um parênteses nisso aí, porque muita gente me fala assim, Ana, eu tive um desdobramento ou um sonho com um ente querido meu, ele não falava nada, né? Esse aqui ainda falou, né? Que estava temendo que ficasse invisível. Então, o que eu falo para vocês? A aparência, às vezes, ele não tem equilíbrio para falar, né? Porque, às vezes, é o seguinte, ele teve a permissão de estar com vocês, né, em desdobramento,
mas não teve a permissão de falar. Por quê? Porque às vezes ele não tem equilíbrio e vai só falar coisas que vai reviver situações tristes. E isso vai fazer com que a vibração dele caia ainda mais, né? Frustrando o trabalho do socorrista. Então eles ficam caladinhos. Mas o que a gente precisa observar? A imagem que ele nos passa fala por si só. Ana, eu tive com meu ente desencarnado, mas a aparência que ele me passou foi uma aparência agradável, limpo, né? Só me olhava, sorriu, né? Então isso nos mostra o quê? Fulano com chances muito grandes de estar socorrido e amparado, mas ainda em uma fase de entendimento, né? Ana, eu sonhei com meu ente querido, ele estava alegre, ele estava descontraído, mas ele estava sujo, né? Ele estava com atitudes, né, ainda inerentes da matéria. Então, o que pode acontecer numa grande maioria com isso aí, né? Ele está pela Terra, né, ainda com a mesma vibração de antes, que se ele era alegre, vai permanecer alegre, né? Assim como a mãe da Flávia, né? Flávia tá aí. Eu não consigo ver a mãe da Flávia a não ser numa alegria. Ela tem uma alegria, né, muito grande, onde ela passa a ser uma alegria que só Deus, né? Ela faz a diferença no ambiente que ela entra, né? A Beatriz. Então, o que acontece, né? Ele está na Terra com as mesmas vibrações, mas não está socorrido, né? Está sem entendimento. Vejam bem o que ele te passa. Às vezes nem ele sabe que está sujo, né? Mas a primeira impressão que ele te passa não é, né, uma impressão boa, né? Uma impressão de imediato ou assim, no primeiro momento ruim, né? A pessoa tá ali suja, sem entender o que está acontecendo ali com ele. Continuou sorrindo e me olhando. Faz tempo que não converso com uma gata. Ah, pronto, né? Só essa que me faltava. Sabe que é bem bonita? Quando larga seu serviço, posso esperá-la e levá-la para casa, ou mesmo para passear um pouquinho. Fiquei surpresa e novamente não soube o que fazer. Lourenço veio em meu auxílio. Oi, meu rapaz, não quer entrar e entender por que a maioria o julga invisível? Não tenho medo. Venha, necessita conversar. O rapaz sentiu receio, mas a fisionomia de Lourenço inspirou confiança. Entrou com eles, mas antes virou para mim e disse: espere-me no final, quero conversar com você, gatinho. Lourenço voltou logo. Patrícia, este moço não sabe que desencarnou. Receberá também orientação. Então, puxa, que noite. Primeiro assusto, depois sou paquerado. Não aguentei e dei uma boa risada. Então, o que acontece, né? Embora esse rapaz aqui estivesse, né, nessa vibe, estava sem socorro, né? É um rapaz aí, um espírito de um rapaz propício ao socorro rápido, né? Porque embora ele teve receio, embora a confiança passada pelos membros que estavam ali trabalhando, né? Apenas com uma conversa, provavelmente ele seguiria aí o seu caminho, né? E assim nós encerramos aí o capítulo 19, né? Encerramos mais uma live do Violetas na Janela, né? E aí, gente, alguma dúvida? Tem alguém com alguma dúvida?